defesa, que terá mais 1h30, e aí se encerra às 1h09, né? Nas minhas contas. 1h09, né? Tá com a palavra, doutor. Excelentíssimo doutor Antônio Elias de Oliveira Filho, com subida à honra, esse modesto operador de direito, Quiroga Filho, com subida à honra, esse modesto aprendiz advogado, vem a essa casa de justiça labutar sobre a presidente de Vossa Excelência. Magistrado com uma formação singular, garantista, de estirpe e linhagem jurídica, com pai desembargador e irmãos magistrados, mãe professora, letrada e mestra em direito, e que dedicou a nós outros um ânimo trágico, uma retidão na conduta, uma imparcialidade singular, tanto quanto recepção ao Ministério Público, ao doutor patrão da assistência, a nós outros advogados, ao acusado e a todos que aqui estão. É motivo de muita alegria esse significante advogado lá das Minas Gerais, nascido em Nova Iguaçu, estar nessa Casa de Justiça, tendo como presidente Vossa Excelência. E aquilo que foi suplicado pelo doutor promotor, eu gostaria que constasse para eu levar para a minha terra e mostrar que aqui no Maranhão, primeiro nós conseguimos fazer um júri, um sistema todo audiovisual, que não temos em Belo Horizonte. Nós não temos isso, a terceira capital do país, que temos aqui, nesta urbe, no interior do estado do Maranhão. É para nós uma alegria muito grande e a certeza da imparcialidade e da sobriedade da presidência dos trabalhos. Obrigado, doutor, pelas palavras. Os meus respeitos. Promotor de Justiça, doutor Benedito Jesus Nascimento Neto. É um prazer ter Vossa Excelência como adverso. O calor da porfia é inerente a quem ama e quem tem aquilo que é uma propulsora de nós outros que estamos aqui. Paixão, amor. E eu vou mais além, tesão, por aquilo que faz. Vossa Excelência com uma verve fantástica, uma oratória singular, uma presença de tribuna invejável e que esposou, na vossa 1h30, aquilo que era entendimento do parquê nessa causa. Obviamente, rogando vênia, diametralmente é a nossa pretensão nesse julgamento. Mas não foi Vossa Excelência aquilo que alguns que são investidos da função ministerial, que usam da toga, da beca, dessa carreira fantástica que é do Ministério Público, para humilhar quem prega os glúteos no pelourinho do Banco dos Réus. De uma retidão da probidade ímpar. Não houve um ataque de Vossa Excelência. Então tem aqui desse modesto aprendiz de advogado, respeito e admiração, e que longa seja a vossa carreira e que árdua é a missão daqueles que estão do lado de cá, tanto quanto tenho certeza que meu pré-claro presidente da Comissão de Prerrogativas do Evandro Laudes tem o trabalho, o hercúleo de fazer aquilo que eu vou fazer hoje, que é contrapor os argumentos de Vossa Excelência. Meus respeitos. Meu pré-claro presidente tem aqui a nossa admiração, o nosso respeito, e eu sou alienígena nessa terra, mas eu faço parte da mesma instituição que Vossa Excelência, Ordem dos Advogados do Brasil. No caso, a minha seção é Minas Gerais e a de Vossa Excelência é do Maranhão. Nós somos todos advogados. E Vossa Excelência ainda é advogado de todos nós, por conta do presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem da Sucessão Maranhense. E nós temos efetivamente em Vossa Excelência um arrimo, um amparo. Porque quando não temos aqui, no assento da magistratura, um juiz da excelência deste que está aqui, Vossa Excelência sabe que nós trabalhamos. E é para nós motivo de júbilo ter um defensor de prerrogativa da envergadura de Vossa Excelência. Meus respeitos. No mesmo passo, rendo homenagem ao doutor Ângelo Calmon, que está ombreando a fileira da acusação, e o meu pré-claro colega, cujo nome, infelizmente, Sua Graça, doutor Bruno, também é um prazer receber as minhas homenagens. Meu pré-claro, doutor Armando Cerejo, doutora Sâmara Baúna, doutor Rodolfo Fernandes. É um prazer estar lá diante de Vossa Excelência aqui, e árdua é a missão e a confiança que foi depositada em nós por ser um porta-voz nesses momentos derradeiros de 1h30, 90 minutos, uma partida de futebol, para defender os reclames daquele nosso patrocinado, que corre o risco de sofrer uma reprimenda de 12 a 30 anos, se for acolhida a pretensão ministerial. Mas, como dissemos a ele, e ele mesmo disse aqui, não vendemos ilusão, não garantimos nada, o que nós asseguramos é o denudo, a aplicação do nosso trabalho.
E Vossa Excelência que teve, na doutora Madalena Cerejo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargadora por 10 anos, funcionalício desse Estado, também, tanto quanto Sua Excelência, é advogado de escola, é letrado nas carreiras jurídicas e já de berço, vem da genética. Os meus respeitos. Senhoras e senhores eventuais, obrigado pelo carinho recebido, desculpa a perturbação, fizemos desde anteontem, gravitando na órbita lá das cercanias do fórum, pedindo, suplicando e sendo atendido para poder ter acesso a alguns elementos que nos faltavam para produzir esse trabalho. Meus respeitos. Senhores membros da Força Pública, capitão, aos vossos comandantes, aos vossos comandados, meu respeito, e a segurança nos é fornecida por homens que às vezes não têm tanta contrapartida pecuniária quanto o respeito da sociedade em alguns instantes e que deveriam ser mais atentos ao trabalho diligente que Vossa Excelência desenvolve na nossa defesa. Os meus respeitos. Senhoras e senhores da assistência, meu preclaro colega, que em momento ulterior haverá de fazer a defesa aqui, é um prazer tê-lo aqui, senhoras e senhores da assistência, família pranteada, família do acusado. E a Vossas Excelências, uma questão. Haveremos nós, depois de horas a fio, ter um desate desse processo. E em duas mãos, direita e esquerda, será depositada na mão de cada um de vós uma cédula, uma monossilábica palavra, sim ou não. E havereis vós, 7 senhoras da sociedade, dessa urbe, de apresentar um veredito. E aí, excelências, às vezes alguns têm medo, eu não quero mulher no conselho de sentença por causa disso ou daquilo. Quem senta aqui não julga com sexo, julga com cérebro. E eu tenho certeza que Vossas Excelências haverão de julgar com consciência, porque foram convocadas pelo magistrado a prestar um compromisso, de acordo primeiro com a consciência, de acordo depois com o ditame da justiça. E nesse momento inicial, o que eu gostaria de suplicar à doutora Catiana, à doutora Beni, à doutora Dália, à doutora Vânia, à doutora Isalina e Mira, perdão, doutora Elisvan e doutora Guaci, é uma coisa só. Qual tipo de justiça nós vamos receber aqui hoje? Quando cheguei nessa comarca, nessa sociedade cordina, eu tive temor, porque gravitava na órbita das redes sociais um cartaz que falava em vingança, que falava em justiça, e a justiça que pensam é só condenar. A justiça que aqueles que estão lá atrás, e que são chamados aí de sociedade, e que é rotulado aí de comunidade, que é cordata, que é cordina, ela tem às vezes impulsos que não cabem aqui nesse lugar. Porque Vossas Excelências é que tem a responsabilidade de proferir um veredito. Mas qual tipo de veredito? O veredito depois de ver uma mãe chorar durante 1h30, uma irmã chorar durante 1 hora? Sois mães, suas irmãs, suas tias. E quem não se comove com pranto? E quem não se comove com drama? Só um insensível absoluto. Agora, o que eu gostaria de saber de Vossas Excelências, se haverão vós de julgar pelo pranto ou pela razão? Pelo sentimento ou pela consciência? Excelências, lá das Minas Gerais, vem um livro. Eu não tenho a cultura de Suas Excelências, e eu vou buscar muito o socorro de algumas obras. E na minha terra foi produzido um dos maiores erros judiciários da história do Brasil, o caso Wagner, reportado por Fantástico. E nesse livro eu tenho 2 juízes que são inspirados em personagens bíblicos. Um, Pôncio Pilatos, o outro, Salomão. No caso aqui, eu tenho 7 senhoras. Então, as teria, na versão feminina, 2 personagens bíblicas. Se fosse a mulher a julgar Cristo, um Pilatos de saias, ou um Salomão, que seria feminino, uma rainha, não um rei. Nas Minas Gerais, Excelência, um determinado cidadão foi acusado de latrocínio.
E nessa imputação de latrocínio, e quem julga é um juiz monocrático, e não um colegiado, e não um conselho de sentença, quem julga é um juiz togado, esse juiz teve que julgar um ser humano, posteriormente manejado uma revisão criminal. E o grupo de desembargadores iria votar aquela causa. Pois bem, no julgamento, apreciaram a prova, verificaram que o menor havia mentido, denotaram erros outros que haviam em conjunto com aquela delação fictícia e produziram um veredito. E nesse momento inicial de exortação a cada um de vós, 7 senhoras da sociedade, desta urbe, dessa cidade, haverão de prolatar um veredito. E há 2 tipos de juízes, excelências: Pilatos e Salomão. Eu vou dar a vossas excelências os 2 exemplos. E vou perguntar a cada um de vós que na reflexão me digam: qual juiz sou eu? Provada a inocência de Wagner, ao julgar a revisão criminal, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e a covardia não é um dos defeitos que carrega, tem vários, covardia é um deles. Disse esse desembargador: senhor presidente, deixo também registrado ter prestado bastante atenção à sustentação oral aqui desenvolvida, como também ter ouvido, ter tido acesso ao memorial que foi apresentado. E começa, tanto quanto transpirar, quanto exalar o odor de Pilatos. O caso Wagner é tido como erro judiciário, quando quem menos errou foi o judiciário. O Poder Judiciário agiu com aquilo que tinha no processo. O inquérito, que foi base para a denúncia e para a instrução criminal, foi feito pelo Poder Executivo, leia-se Polícia Judiciária. A Defensoria Pública e a Perícia Técnica, citados em recente entrevista, são órgãos do Poder Executivo. E aqui, excelências, parece que o desembargador lá das Minas Gerais mora na Suíça, porque o que eu ouvi aqui é algo absurdo. Fechem os olhos e percebam o que é ficção. A pobreza não é fator para injustiça, como se mencionou na mesma entrevista, e nem praxe neste tribunal. A afirmativa chega a nos ofender. Nós temos um desembargador, um advogado, um magistrado de carreira, que no ápice da sua judicatura vem dizer que no Brasil todos são iguais perante a lei e que não há discriminação com pobre, que não há inquéritos mal feitos e que não há perseguições levadas a efeito. E arremata: a afirmativa chega a nos ofender, e o Wagner tinha 8 anos de cadeia. Pois bem, excelências, arremata sua excelência, e a verdade nunca pode chegar ao povo pela metade, tem que chegar integralmente. E votou pela absolvição do Wagner. E do outro lado, excelência, nós temos um advogado, um magistrado, que é um desembargador que se assemelha a Salomão. O desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, uma das mentes mais brilhantes do nosso tribunal. Disse sua excelência: e aqui é o que eu conclamo cada um de vós, com um caso real, de uma pessoa real, que padeceu no cárcere por 8 anos, em face de uma delação de um menor. E veja o que disse o desembargador. Quero inicialmente dizer que todos nós, operadores do direito penal, vós sois operadores do direito penal, vós sois juízes, de fato e de direito nessa causa, porque aqui é um crime doloso contra a vida. Alguém teve a vida ceifada, a dolo, a intenção voltada para o resultado morte. Compete a vossas excelências julgar. E aqui diz, sua excelência, quero inicialmente dizer que todos nós, operadores do direito penal, lamentavelmente trabalhamos com a verdade processual e nunca com a chamada verdade real. Qual que é a dicotomia entre um e outro? A verdade real é o que aconteceu. A verdade processual é aquela que está aqui, que vem do processo, que vem de um depoimento, que vem de uma declaração, que vem de um choro. Não é falso esse choro, é verdadeiro. Agora, eu vou me comover pelo choro? Ou eu vou me deixar corromper pela emoção? Ou eu vou julgar com a razão? Qual forma que eu vou julgar? E continua sua excelência:
Não existe em nenhum processo, e reitero, excelências, não existe em nenhum processo verdade real. E esta é uma falha do processo como instrumento de oferecer àqueles que operam com direito material as provas que devem ser valoradas. Artigo 29. Quem concorre para o crime incide nas penas combinadas na medida da sua oportunidade. Direito material. Matar alguém. Artigo 121. Matar alguém na forma qualificada. Parágrafo 2º. Por motivo torpe, com fogo e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Isso é o direito material. E vossas excelências são os operadores do direito que haverão de julgar, como juízes da causa. E disso, excelência. E o caso Wagner Lúcio da Silva é um caso lapidar, no sentido de demonstrar que aqueles que instruem os inquéritos, e sabemos todos que a acusação se baseia na prova do inquérito, e Sua Excelência, o promotor de justiça, na sua peroração, lançou mão de cabo a rabo, escoteiramente, na prova indiciária. O que é vedado, inclusive, ao juiz togado de condenar só com base no artigo, nas disposições trazidas na peça informativa, leia-se inquérito policial. E Sua Excelência foi o tempo todo só no inquérito. Ele não ingressou no processo nem um minuto. Nem um minuto. Isso é proibido ao juiz togado condenar. Mas Vossas Excelências não têm que fundamentar a decisão. É a consciência que vai ditar o sim ou não. E aqui caminha, Excelência. E o caso Wagner Lúcio da Silva é um caso lapidar, no sentido de demonstrar que aqueles que instruem os inquéritos, e sabemos todos que a acusação se baseia na prova dos inquéritos, devem ter máxima atenção, da extrema atenção, máxima responsabilidade, porque sabemos todos que normalmente a prova do inquérito é reproduzida no processo e essa prova é que vai condenar ou absolver o acusado. E aqui, excelências, além da questão do erro, além da questão da dicotomia entre Salomão e Pilatos, o arremate, que é absurdamente singular, se assemelha ao caso subexame. Qual seja, esse é um dos casos mais lamentáveis que já pude presenciar no Poder Judiciário, e nos leva também a uma outra reflexão, que é a valoração que o Poder Judiciário está dando à delação de correios. Pois bem, durante 5 oportunidades, Elaine prestou depoimentos do inquérito à data de hoje. 3 vezes na fase inquisitorial, uma vez no sumário de culpa, no processo que ela respondeu. Outra vez, quando ela se viu alvo do julgamento perante o Tribunal do Júri. E, excelências, tanto quanto o vento que lá fora faz amainar o ar quente das cercanias dessa comarca, dessa cidade, Barra do Corda. Efetivamente, essa senhora mudava de opinião a cada segundo do seu interesse. E como é que começou? Qual foi o prólogo, o início da sua metamorfose de versões? Eu diria ser metamorfose ambulante, diria o Raul Seixas. Pois a metamorfose ambulante está aqui. No dia 4 do mês de fevereiro do ano de 2009. Começa ela dizendo que antes de iniciar seu depoimento, pretende fazer algum esclarecimento e requerer alguns benefícios. Que se apresentou espontaneamente nesta Superintendência de Polícia Civil do Interior na tarde de hoje, a fim de narrar tudo o que sabe a respeito do homicídio contra a pessoa de Almir Neto, ocorrida na cidade de Barra do Corda, Maranhão, que deseja ser incluída no programa de proteção à testemunha, primeiro benefício, pois prestar esse depoimento está se colocando numa situação de grave risco de vida. De 2009 a 2015, não há um registro sequer que essa senhora tenha feito ou sofrido qualquer tipo de ameaça, notadamente culpada que acabou sentada ali.
que viu sua vida aniquilada por conta do que essa moça falou. E as declarações dela mudavam a sabor do vento. E mais ainda, excelências, disse ela, pois as pessoas envolvidas em tal homicídio, além de ricas, são influentes da política e já respondem por vários crimes. Uai, excelência, quantos crimes responde aquele cidadão ali? O que disse o doutor assistente ali? O doutor patrono da assistência, representante da OAB, que sucumbiu aqui um colega advogado. E eu já oficiei no mesmo ministério, quando mataram um advogado em razão do seu ofício. E fui habilitado também na mesma função que ele estava. E ali, excelências, nós temos a seguinte situação. O que era ela? Disse o patrono da assistência, meu precário presidente, ele é primário, ele tem bons antecedentes. Pela mesma porta que ele entrou, se for magistrado garantista e não há por que mudar o status quo ante de liberdade, vai sair pela mesma porta, mesmo que eventualmente condenado. O que esperamos o contrário. Agora, que outros crimes respondem os envolvidos? Ele, notadamente, e arremata ela, que também deseja ter o benefício da delação premiada. Uai, lá em Minas Gerais, nós temos mania de falar uai. A mesma coisa que se fala aqui, da preocupação do desembargador Alexandre de Vitor de Carvalho, da 5ª Câmara Criminal da Igreja Nacional de Justiça de Minas Gerais, esse mesmo benefício. Fique à vontade, excelência, e conheça o que é o martírio de um homem, o que é o desespero de uma família, por conta de uma delação, tal qual a que aqui está estampada. E ela quer um benefício. E ela quer um benefício, e a determinado momento do depoimento dela, ela diz que a interrogada percebeu no banco de à frente estava saindo uma fumacinha e viu uma Sidão e Otto distante cerca de 1 ou 2 metros do carro, pegando garrafas no chão, tipo refrigerante, jogando no carro. E no outro momento, excelências, ela vem e declara que esclarece que passou pelo carro de Almir sobre a BR esfumaçando. O mesmo estava a dianteira voltada para o presidente Dutra e retifica que Mansidão e Otton jogavam as garrafas de plástico aparentemente vazias no mato por cima da cerca. Sabe por que isso mudou ao sabor do vento? Porque foi feita uma perícia de local. E o que não foi encontrado lá? Garrafa, notadamente de plástico. E aí, excelências, a doutora Bernadette, delegada de polícia, às folhas 502, ela diz, ela pede esclarecimentos aos peritos. E qual que é um desses esclarecimentos? Há vestígios de material plástico tipo garrafa que acondiciona refrigerante? Excelências, eu concedo a parte, eu não apartei, mas eu concedo a parte para a douta tribuna da acusação a hora que quiser, para me mostrar, não a mim, para mostrar a vós, onde está nos autos o resultado dessa diligência, dessa determinação, desse pedido da autoridade policial. Qual é o pedido? É da garrafa PET. E tem mais pedidos, excelência, que nós vamos também permitir a parte a hora que é. O debate é bem-vindo, muito bem-vindo. Para a luz de quê? Quando Vossa Excelência depositar um voto sim, numa questão de autoria, tanto quanto esses olhos verdes haverão de citar o sol amanhã, não terá dúvida nenhuma de que o fez não por emoção, mas por razão. Que Vossa Excelência, amanhã sem tanto frio ali incomodar, quando se deitar no travesseiro, estará ciente, eu não votei por causa do pranto, eu votei porque havia prova, e o que não há nesse processo é prova, prova limpa, prova rígida, prova decente, prova moralmente admitida, que não seja de uma delatora que veio depois, perante esse mesmo conselho de sentença, esse mesmo sodalício, dizer, eu não matei, eu não participei. E os depoimentos dela se encontram às folhas 6, quando do sumário de culpa, que não é verdadeira acusação quando assim imputada. E depois, com pares de Vossas Excelências, nesse mesmo lugar, há 1 ano pretérito, 2 anos pretéritos, 3 anos pretéritos, há 2 anos pretéritos,
Disse essa mesma moça, perante um conselho de sentença, que tem conhecimento da acusação que está sendo imputada, que não é verdade da acusação que está sendo feita contra a sua pessoa. Ora, excelências, qual verdade havereis vós de acreditar? Qual versão havereis vós de admitir? A de hoje? A de Antônio? A do primeiro momento que tinha garrafa, do segundo que não tinha? Assim caminhamos nós. Pois bem, excelências, tiremos aqui o depoimento dessa moça, cujas histórias e as versões são metamorfose ambulante e se corrompem de acordo com a volição e o interesse que lhe é normal, de preservação e sair do cárcere. Excelências, eu tenho um amigo chamado Renato Zucco, ele é juiz na comarca de Araxá, e ele escreveu um livro chamado Verdugo. Nesse livro, o que eu trago na orelha dele, uma frase que é emblemática: toda pessoa é capaz de matar. Você está dizendo, Quaresma, que o seu cliente é capaz de matar? Eu vou além, eu sou capaz de matar. O meu rebento, bem mais precioso que tenho na vida, completará depois de amanhã 13 anos, no mesmo dia que é meu aniversário de casamento, 23 de outubro. Ele, com 13 anos, se o colocarem à mercê de um pedófilo, de um homicida, de qualquer um que venha colocar em risco a sua existência, eu arranco a cabeça do indivíduo com uma caneta, porque inclusive Deus permitiu que a legítima defesa fosse dada aos homens. Quando Davi lançou a mão da funda, da pedra, colocou-a na funda e girou e ceifou a vida do filisteu Golias, Deus ensinou a nós: o homem pode matar em legítima defesa. E aí eu pergunto a vós, este não é um caso de legítima defesa, mas se fosse a vítima do meu ato, o filho de um príncipe, o filho de um político renomado, e que gerasse comoção por ser um estrangeiro, um alienígena, qual tipo de julgamento vossas excelências haverão de produzir? Tendencioso ou isento? Pois nós todos podemos pregar os glúteos no banco dos réus. E aí eu pergunto a cada um de vós, qual tipo de julgamento haverão de querer? Se quem estiver sentado ali fosse um irmão, um sobrinho, um filho, um julgamento que as lágrimas vão nortear a decisão? Ou um julgamento que as provas haverão de selar a sorte de quem está sentado ali? E mais ainda, aqueles que estão lá fora, eles vão aprender uma coisa: não se faz aqui exclusivamente justiça condenando. Justiça é a retribuição daquilo que foi feito. E se nada foi feito, o desiderato da causa tem que ser a absolvição. Será indagado. Aconteceu o fato no dia 22 de dezembro de 2008, em que Almir foi morto. E excelências, a própria acusação não tem certeza da forma com que isso foi levado a efeito. Disse sua excelência, o doutor promotor de justiça, o doutor Benedito, que não precisa de laudo, que está carbonizado. Eu vou passar para vossas excelências a mesma imagem que foi passada pelo doutor Bruno, de um cadáver que foi queimado, que foi carbonizado. Agora, preste atenção no que eu falei. Um cadáver que foi... Não, o doutor Bruno. Não, esqueça, esse é um desastre da minha vida, excelência. Esqueça que um dia eu pretender naquela órbita. Mas quem é o doutor Bruno? É o nosso pré-claro assistente, é o nome dele, meu Bruno. Senhor. Mudaram o prenome dele? Ah, obrigado. Pois bem, excelências, aquelas mesmas imagens serão acompanhadas, não sou rubro-negro, mas agora nós estamos tratando desse caso. Vamos deixar o Bruno para lá. O Bruno é a história dele lá, a história de uma mãe aqui. Pois bem, excelências, a mesma imagem que ele foi passar, eu vou dizer para você o seguinte: tem um cidadão, tem uns que gostam, tem uns que não gostam, chama-se Fortunato Badam Palhares, e ele escreveu um livro singular que tem esse título: Por que converso com os mortos?
Porque os mortos têm muito a dizer. E eu tenho outro livro de perícia técnica no escritório, que ele fala: se os mortos falassem, os vivos não mentiriam. Pois naquelas imagens, excelências, que foram passadas, que se encontram no volume 3, eu gostaria de saber por que Sua Excelência, o nosso nobre membro do parquê e a doutora assistência, não passaram. Ô Excelência, muito obrigado pela gentileza. Porque quando fizeram isso, não contaram para vossas excelências o seguinte: não é preciso laudo. Para que laudo? Essa imagem teratológica, monstruosa, de um ser carbonizado. Engraçado. Enterraram Almir, não há dúvidas. A delegada de polícia, as folhas 544, disse o seguinte: foram encaminhados a este instituto restos do corpo humano encontrado no veículo Fiat Uno, placa HQB 8847, incendiado em letra maiúscula na noite de 22/12/08. Excelências, por caridade, essa data, 22/12/08, não esqueçam essa data. E mais ainda, não esqueçam um horário. Entre 21, à vontade, doutor, entre 21 horas e 23 horas. O horário de saída de Almir da novena e o horário de um boletim de ocorrência que se encontra às folhas 3 dos autos, que traz notícia de que ali, efetivamente, foi encontrado um carro em chamas. Sabe o que é isso aqui? É um pedido para que, juntamente com o corpo identificado como sendo Almir, objetivando prova da identidade da vítima, encaminhando sua irmã, Temes Nepomuceno, a fim de que seja encaminhado o exame de DNA. Eu só gostaria de Vossa saber... Excelência me dá uma parte? Quantos Vossa Excelência quiser. Pode respeitar esse livro que está bem aqui em cima, que tem Padrão Palhares na capa. É aquele Padrão Palhares mesmo ou eu estou... Não, é aquele mesmo. Uns falam que vende, outros falam que não vende. O senhor vai utilizar ele na sua defesa? Não, eu só estou mostrando que há pessoas que dizem que é necessário conversar com os mortos. Esse laudo que o senhor vai analisar aqui é com base nas... Não, eu só estou mostrando que o Badan é uma pessoa que escreve, que fala, que diz... Mas o senhor não vai usar... Não, só estou mostrando a capa. Ele é um desastre. Eu sei, mas ele não periciou esse cadáver. Até porque, excelências, a parte dele seria muito oportuno, e será muito oportuno, excelência, quando ele apresentar para vossas excelências o resultado do exame de DNA feito com os restos mortais daquele que foi carbonizado com a irmã Temes, Deus da Justiça. Não existe. Pois bem, excelências, o que mais não existe nesse processo há aqui uma situação. Tic-tac são 2 neurônios. De manhã cedo eles não funcionam muito bem, não. Pois tic-tac, excelências, dizem o seguinte: de que morreu a vítima? Resposta. Mas vamos ler um pouco mais além da resposta. Exame cadavérico realizado como sendo Almir da Silva Neto, e a determinado ponto: cabeça queimada de toda a massa encefálica restante. Ouvi de Sua Excelência ali que ele foi emasculado, que ele foi castrado. O fogo destruiu os órgãos genitais dele. Não houve castração nenhuma, até porque o fogo consumiu, inclusive, Excelência. E esse policial é aquele que trabalhou dia 23. Estavam iniciando, aspas, as investigações segundo ele, 24 véspera de Natal, 25 dia de Natal, e ele quer dizer aqui que conseguiu todas as informações, não foi no dia 27, que o delegado errou, o delegado delirou, que desde o dia 23 começaram dioturnamente a investigar. Eu só não ouvi aqui eles contarem para vossas excelências que quando o delegado terminou flash o inquérito, ele meteu 4 caboclos na cadeia. 4 cabras na cadeia. E eu vou dar o nome aos dois. E eu não vi ninguém pedir desculpas àqueles que foram injustamente acusados, injustamente denunciados, injustamente presos. E se tivessem eventualmente levados para Pedrinhas no último motim que teve aqui no Maranhão, teriam morrido. Mas, excelências, o que nós temos a dizer aqui? Após a abertura
mentoxifopubiana e rebatido no plastão external, constatamos queimadura de todos os órgãos internos de terceiro grau, com reação vital. Ferida pérfuro contusa no 7º espaço intercostal esquerdo, com 1 centímetro de diâmetro, nível do gradil costal, porção externa. Quando suas excelências voltarem à rap, disseram que virão, assim esperamos, para aprender um pouco mais, indaguem deles. O que é pérfuro contusa? Projétil de arma de fogo. Ele tomou tiro. Agora, vamos ver o que é a causa-morte aqui, mas vamos mais um pouquinho. Ferida pérfuro contusa de alças intestinais correspondente à ferida pérfuro contusa acima mencionada, iléu transfixante. Entrou e saiu. Pois bem, e aí vem o perito, o médico legista. Houve morte? Sim. Qual a causa da morte? Carbonização. Está selada a sorte da segunda qualificadora. A morte foi produzida por fogo? Há um laudo dizendo isso. Será que é verdade? Será que isso é absoluto? Engraçado. Parece que tem mais gente além de mim que não confia que esse moço morreu em razão de projétil de arma de fogo. E quem não acredita que ele morreu por incinerado, carbonizado, é uma pessoa chamada Jorge Luiz Ribeiro de Araújo, por acaso promotor de justiça, signatário de uma peça chamada Denúncia, que diz o seguinte: Vossas Excelências ouviram hoje, por parte da acusação, qualquer alusão à palavra disparo de arma de fogo? A ferida pérfuro contundente? Nenhuma, mas tem alguém que falou isso. Sabe quem foi? Um promotor de justiça, que diz o seguinte. E um detalhe, ele conseguiu enxergar além do alcance, né? Aquele olho de Tandera. A perícia médica inicial constatou como causa-mortes ferida pérfura contusa no abdômen e carbonização. Eu só gostaria que me dissesse nesse laudo onde é que está que houve morte por ferida pérfura contundente. Não existe. Existe a identificação da lesão. Agora, diante dessa celeuma que afligiu não a nós outros advogados, mas uma personagem chamada delegada de polícia, e essa delegada de polícia optou por fazer um pedido. Senhores médicos legistas, por obséquio, prestem um esclarecimento. E aí eu concedo a parte para saber se o Badão é bom, se o Badão vem de perícia, se o Badão é corrupto. Se o Badão não é corrupto, eu estou mostrando, excelência, que há pessoas, corruptas ou não, sérios ou não, bons autores ou não, que falam da necessidade de você conversar com o cadáver. Porque converso com os mortos, pois eu vou conversar com o morto. Excelência, se for a parte, tudo bem. Uma das coisas mais difíceis da minha vida, eu cerrar os dentes e ficar calado o tempo todo. Se puder ser respeitado o que eu fiz, princípio da reciprocidade, diplomacia, puder contar para eles que um pouquinho de educação não faz mal a ninguém, lá nas Minas Gerais a gente tem. Eu tenho certeza que o povo maranhense é muito educado. Pois bem, excelências, depois de reclamar com um pouquinho de educação e respeito, tem uma delegada de polícia, cujo nome dela é Bernadette, excelência, que ela disse o seguinte: no dia 10 de fevereiro de 2009, eu adoraria a sua excelência falando assim: doutor, o que o senhor está pedindo está às florestais. Mas você sabe quando é que ele fala isso, excelência? Nunca. Sabe por quê? Porque não tem. Eu como o processo. E tem que ser sem sal, porque eu sou hipertenso. Disse aqui a delegada no dia 10 de fevereiro de 2009. Hoje nós estamos quanto? Não, já quase 22. Nós já estamos no 22. Né? Nós já estamos chegando no 20. Já pelo 22. Já temos 20 minutos do 22. Disse a delegada de polícia no dia 10 de fevereiro de 2009, Instituto Médico Legal de São Luís, Delegacia Regional de Barra do Corda, complementação de exame cadavérico, e perguntou sua excelência: senhor perito, for encaminhado a esse instituto, através do ofício 37508, do primeiro DP, de Barra do Corda, entre parênteses, cópia anexo,
o corpo de Almir Silva Neto, com vestígios de carbonização, a fim de que seja realizado exame cadavérico. Objetivando, pois, melhor elucidar as circunstâncias da ocorrência do fato, peço determinar: número 1, a queimadura foi feita antes ou depois da morte. Número 2, caso tenha sido depois, há vestígios em relação a algum órgão da vítima de que houve morte anterior à queimadura. E aqui ela vem indicando aquilo que a medicina legal aponta como características de queimadura com o corpo ainda vivo, e não com queimar um cadáver. E qual a importância disso? Porque nós temos 3 qualificadoras alinhadas nesse processo, e a defesa, na sua plenitude, tem que enfrentá-las também. Em primeiro lugar, para dizer que... Mas o cérebro dele foi arrancado também, enquanto ele vive, só pode falar isso agora. Pois bem, excelências. Outra foto. Não vou correr de mostrá-las, não. Agora, só tem um detalhe. Eu gostaria que o sorriso que vem dali, da ladainha que vem daquela tribuna, viesse respondendo: o laudo que fala e esclarece os quesitos da delegada está às florestais. Esqueça o livro do Badan e entra no processo. Vamos ingressar no processo. Para que eu vou ver processo? Por que eu vou ver documentos, excelências, que corroboram prova testemunhal? Por que eu vou usar isso aqui? Por que e para que eu vou mostrar para o Conselho de Sentença nota fiscal? Por que e para que eu vou apresentar para o Conselho de Sentença que o meu cliente talvez não tenha um pacto com o diabo, mas tenha muita presença com Deus? Sabe por quê? Você ostenta um dom da ubiquidade, da onipresença, que você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Minto. Esse cidadão esteve em 2 lugares ao mesmo tempo, no dia 22 de dezembro de 2012, entre 21 horas e 23 horas. Ele esteve 200 quilômetros daqui e ele estava concomitantemente incinerando esse cadáver aqui. Incinerando um cadáver, não queimando alguém até a morte. Porque não tem prova, porque nem o delegado de polícia acredita que tenha sido carbonizado esse corpo enquanto vivo, nem o promotor de justiça descarta aquele que foi signatário da denúncia, a que denunciou 2 inocentes e que esqueceu na cadeia depois também os 2 inocentes. Pois bem, excelências, esses 2 personagens que estão aqui inocentes, nunca houve pedido de desculpa. A gralha, mas a gralha não pediu desculpa quem foi preso, justamente que a mulher está ali fora, que é a mulher do Nilton que ficou preso um punhado de tempo, e a inocente, que a senhora está ali, ó, de roupa ali atrás, aquela senhora ali, a mulher do Nilton que foi preso injustamente, que a senhora levantou ali agora. Eu nunca vi a gralha pedir desculpa a quem foi preso injustamente, para quem foi para Pedrinhas, que poderia ter lá morrido. Pois bem, excelências, pois continua. Foi duramente torturado, seus testículos foram atingidos por faca. Eu tenho que tirar isso. Não tem isso no laudo, mas vamos, gente do mal está aqui. E ainda recebeu 2 tiros de revólver. Uai, algum minuto vossas excelências ouviram as gralhas falar sobre tiro de revólver? Não, né? As gralhas gralham, mas a verdade não sai do gralhar delas. Do bico delas não vem nada. Estão mais para arautos da desgraça alheia, mais para corvos, para abutres. Corvos ou abutres? Estão mais ali aqueles que estão na tribuna do Ministério Público. Porque a verdade não lhes socorre nem lhes interessa. Sabe por quê? É muito mais fácil colocar 3 pessoas da família a chorar aqui do que estampar para vossas excelências uma prova. Qual prova? A testemunhal. Qual outra prova? A documental. Que aponta para quê? A 200 quilômetros de distância estava o Norman quando a vítima sucumbiu. Eu tenho prova documental disso. Eu não tenho só prova testemunhal. Mas será que na réplica, e queremos nós ser blindados pela réplica, e vamos ficar ali caladinho, tal qual está o doutor Armando, quietinho, raciocinando, refletindo, sendo educado, como fomos todos nós, enquanto eles falavam, caladinhos. Se a parte houver,
Pelo menos fundamente uma parte em alguma coisa válida. Não engralhar. Pois bem, excelências, mas não vamos chegar ali na questão de onde estava Almir, com prova documental de testemunhal, não. Vamos percorrer outras questões desse processo. Vamos pensar em liberdade cerceada por investigação assodada. Vamos imaginar o inocente na cadeia? O que disse o Renato Zucco, o Verdugo? Toda pessoa é capaz de matar. Toda pessoa é capaz de matar. Pois bem, e se eu não matei? O que é um segundo no cárcere? Qual que é a situação de cárcere? Eu já disse, eu mato. Se tiver risco à integridade do meu filho, eu certamente matarei. E aí eu pergunto a vós o seguinte: delegado bom, delegado que não se pode perguntar sobre perícia, delegado que não se pode perguntar sobre medicina legal, então se existe um cidadão enforcado, Sua Excelência incontestavelmente não vai solicitar um exame das vísceras para descobrir se esse enforcado foi antes envenenado e depois ali pendurado, para simular um suicídio aquele que o matou. Para que eu vou saber medicina legal? Né? Não interessa, aí não vale a pena discutir. Quando não tem interesse em buscar a verdade, traz o choro para turbar a consciência de vós. Excelências, a dor da perda é irrecuperável. Agora, a consciência pesada por uma condenação imerecida é do mesmo norte imperdoável. Não para nós, mas para vós. Se fizerem um julgamento pensando no que a sociedade vai dizer, a sociedade não está sentada aqui. A sociedade está lá fora. Vossas Excelências é que são juradas. Vossas Excelências é que são juízas. Vossas Excelências que virão decidir a sorte. Não é dele, não. É a sorte dessa sociedade. Porque se aqui, a partir de agora, começar a condenar por choro dos 18 ou 12 homicídios que ocorrem, dos 24, se for 12 no mês, teremos todos os julgamentos aqui. O Ministério Público a trazer mães para chorarem, irmãs para chorarem. Porque pior que seja o bandido. E não temos aqui o caso do bandido. Haverá alguém a pleiteá-lo. Haverá alguém a pleiteá-lo. Agora, eu vou condenar. Eu vou condenar o Norman. Mas eu vou condenar o Norman pelo choro. Sabe por quê? Porque na hora que eu ingressar nessas folhas de papel dos autos, eu tenho que fechar os meus olhos e deixar apenas os ouvidos abertos para ouvir o drama, ouvir o lamento, ouvir o drama. E eu tenho que esquecer o compromisso que fiz de julgar de acordo com a minha consciência, de que prova técnica é exame de corpo de delito, é relatório de necropsia, é apuração de causa-mortes. Pois bem, Excelências, disse o delegado de polícia, instaurou a portaria, boletim de ocorrência, e efetivamente, o fato aconteceu no dia 22. No dia 27, 23, 24, 25, 26, 27. Em 5 dias, ele pediu a prisão preventiva. De quem? Ele buscou encarcerar Norman Gonçalves de Sá, José Vieira Cruz e Newton Rosa Weiss. Pois bem, esse brilhante trabalho feito pelo delegado de polícia levou esses 2, porque ele permaneceu oculto. Porque no dia 27 ele tentou se apresentar e queria encaná-lo. E obviamente, os ministros do Supremo Tribunal Federal já disseram, e houve uma discussão na Itália se o Pisolato voltaria ou não. Por quê? Porque as nossas cadeias são masmorras em tempos modernos. São masmorras medievais com energia elétrica. Eu vi uma imagem uma vez do presídio central de Porto Alegre, que é uma masmorra medieval com água e energia elétrica, para executar os caboclos que estão sentados lá. Bando de vagabundo, engraçado. Esse marginal chamado Wagner não matou ninguém, comeu 8 anos de cadeia. Pena de morte para ele, né? O problema é a rogatória para São Pedro para reencarná-lo. Se tivesse sido cremado, já era. Só se conseguir recompor as cinzas para fazer o nome de novo. Pois bem, Excelências, esse delegado depois concluiu a sua investigação dizendo que representação de prisão preventiva, relatório de missão, e vem ele aqui,
relatório final. E o relatório final indicia José Vieira Cruz, Nilton da Rosa Luiz, Norman Gonçalves de Sá, Otto Gonçalves, Rodrigo Bezerra Lima Nunes e Ana Cleia da Conceição Libânio. Lembram daquela dona que foi esquecida na cadeia pelo Ministério Público? É a Ana Cleia Libânio, que foi presa e foi esquecida no cárcere. É parente meu dane-se. Então foda-se, né? Com perdão da expressão chula. Pois bem, disse ele no relatório final, e aqui caminha com seus e conclui: essas pessoas, os imputados, foram responsáveis pela morte da vítima Almir, e só com testemunha de ouvir dizer, de ouvir Vossa falar, e sem nenhum tipo toda gentileza. Vai! Pode. Vai! Mas vai ajudar e vai apresentar uma parte a prova do DNA. Vai de uma parte aproveitar e juntar o relatório de necrópsia dizendo por que ele morreu. Vamos na parte, vamos lá, fica caladinho aqui. Não. Eu vou ter educação que você não tem. Foi Vossa Excelência que convocou, que arrolou o delegado como testemunha? Sim. Foi o senhor? Sim. Foi. Sim. E por que o senhor está batendo tanto nele? Não, excelência, o senhor vai me inquirir ou o senhor vai fazer uma parte? Não, só para eu entender como é que o senhor trouxe o delegado para fazer a defesa e está batendo tanto nele. Talvez sua excelência, eu obviamente não vou falar que ele é neófito. Só para eu entender. Isso tem mais anos de julho que eu tenho de vida, né? Não estou chamando você de velho, não. Experiente. Só para entender. Eu só quero demonstrar para vossas excelências o seguinte: eu não vou me furtar a trazer uma autoridade policial aqui. Em primeiro lugar, talvez ele não saiba, mas se ele tiver um pouquinho de interesse para perlustrar nos autos, quem arrolou o delegado não fui eu, foi o delegado, foi o advogado que me antecedeu. Eu simplesmente toda vez aqui. é isso, toda vez é o anterior. Excelência, só para guisa de esclarecimento, eu posso ter só uma gentileza, excelência? Eu minto quando falo que eu entrei no processo, a minha constituição. Tem procuração nos autos? Não, né? Não tem procuração nos autos? Que eu me lembre, foi dito que o senhor estava se habilitando. A Pudiata, ele falou da Isso, a Pudiata é hoje, né? É hoje. Eu não saber, mas é a Então, Pudiata. assim, só para entender um negócio aqui, que talvez a galerinha do mal ali não sabe, é o seguinte: eu entrei no processo hoje, aliás, ontem. Então tem 24 horas que eu estou nesses autos. Agora, eu ouvi o delegado, por quê? Eu sabia que vinha de lá essa pérola. E aí veio o promotor de justiça seccionando aquilo que veio do delegado. Eu vou pegar, lembra do ministro Rubens e Cúpero? Uma vez ele estava conversando com o Carlos Monforte e estava assim com a câmera de televisão na Globo News e não sabia que a paranoica, a vulga parabólica, estava captando as imagens. E disse Sua Excelência o ministro: a gente não tem escrúpulo nenhum. O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Leia esse Ministério Público. Sabe por quê? Porque quando a palavra do delegado presta para ele, ele usa. Quando ele não tem, aí ele esconde. Ele esconde, por exemplo, o seguinte: ele está escondendo a verdade de Vossa Excelência para dizer que esse mesmo delegado de polícia, só vizinha a câmera e esquece de a cadeia. Esse mesmo delegado indiciou como autor da morte do Norman José Vieira da Cruz, Mansidão, Nilton da Rosa Luiz, Gaúcho, Norman Gonçalves de Sal, Júnior do Posto, Otto Gonçalves, Otinha, Rodrigo Bezerra Lima. E ele não está escondendo que essa parte aí ficou obscura nas perguntas que ele fez. Não, o senhor já definiu. Vamos esquecer o resto. Vamos varrer a sujeira para debaixo do carpete e vamos levar o que tem de verdade aqui, que é o que interessa, o Norman. O resto nós esquecemos. Pois bem, excelências, depois disso aí, a doutora Bernadette continuou a investigação. E aí vai aquela questão: brigaremos nós até os céus, os infernos, e a ONU já aprovaram, querendo saber o seguinte: houve um afastamento do sigilo telefônico. E se algum dia um parente de Vossa Excelência sentar ali, tanto quanto eu poderia sentar, matar alguém que levasse a risco o meu filho, eu gostaria de ter um processo em que as provas estivessem nos autos, e não simplesmente mencionadas nos autos, mas que eu pudesse apresentar a Vossa Excelência quando é que foi quebrado o sigilo telefônico, por quem que foi quebrado, qual foi a fundamentação dessa quebra. Mas, excelências, para que eu vou discutir? Já se chorou muito aqui. Eu sou alienígena, eu vou embora e vou largar esse marginal rodando na sociedade aqui, porque eu botei meu fio mental. Obrigado. Ok. Eu botei meu fio mental e vou embora.
E a sociedade coordena que fica, não, fica até o que o senhor usa, vil metal, dinheiro, cascalho, cobre. Vamos tentar pelo menos limpar os ouvidos se não tiver educação. Essa delegada de polícia, depois de concluir as investigações dela, indiciou Norman, José Vieira, José Otton e Elaine. Aí o que fez o Ministério Público? Um ato de selvageria judicial. Ele chegou e falou o seguinte: olha aqui, ô doutor juiz, o pior que uma estrada época não viu isso aqui, né? Como é que posso susto é isso? Sua Excelência não faz isso não. Pois bem, o que fez? Ele enfiou uma petição chamada, eu achei até interessante o nome dele aqui, é um estranho, engraçado, retificar parcialmente os fatos contidos na inicial. Eu não conheço essa peça no Código de Processo Penal brasileiro. Talvez no Código de Processo Penal do magistrado e efetivamente do promotor da época nesse processo. Não esse magistrado, não. Proposta a ação penal, a continuidade em paralelo e aprofundamento das investigações e continua. Aí vem ele. E ele fala o seguinte: incluir, olha só aqui, Newton Rosa Luiz, Rodrigo Bezerra, Maria Anselma da Silva. Mas que coisa interessante. E esqueceu de falar também que a Libano foi esquecida na cadeia. Mas, excelências, eu disse a vossas excelências que ia mostrar uma questão documental, não testemunhal. Isso aqui não é só pedaço de papel. É documento que está encartado nos autos. Pois bem, seleto conselho julgador. Em Colinas foram ouvidos Antenor Pedro, que é proprietário do restaurante Refúgio, localizado na Praça Henrique Leite, em Colinas, que no dia 22/12, o réu de 2022, do 12 de 08, o réu Norman Gonçalves de Sá jantou, bem, não dá para jantar ao meio-dia, jantar é à noite, jantou em seu restaurante, permanecendo aproximadamente meia-noite a 1h, ocasião em que deixou seu estabelecimento comercial, que não sabe informar o horário de sua chegada. Pois bem, onde é que ele estava no dia 22? Colinas. Samuel, que não presenciou os fatos da denúncia, que é professor universitário da UEM, como eu tenho professores sentados aqui nos conselhos de sentença, tanto quanto auxiliares de enfermagem. E aí já não tem mais para auxiliares de enfermagem, é o seguinte: não precisa determinar a causa morte, mas não. Se morreu efetivamente carbonizado, se morreu de tiro, isso é indiferente. O cara chegou queimado, você vai tratar ele do mesmo jeito que ele chegou com um tiro lá, só na cabeça do Ministério Público. Pois bem, e com o Reginaldo, segunda pessoa que ele fala em outro lugar. Ah, detalhe, essas pessoas foram ouvidas sobre o crime contraditório, tem um crime chamado falso testemunho. O Ministério Público não pediu falso testemunho para nenhum desses aqui, fora o advogado que teve aqui hoje, que foi nomeado para um ato tanto quanto aquela outra senhora que é vereadora lá, que disse o quê? Ele estava no 22/8/2012, aonde? Ele estava em Colinas. A que horas? À noite. Que horas que o amigo estava morrendo? Entre 21 e 23 horas. Mas se isso for destruído, esse papel, pelo choro da família pranteada, esqueçam a verdade. Curvem seu pranto. Ao invés de abrir os olhos, fechem os olhos e ouçam o choro. E esqueçam a verdade. Esqueçam a luz. Nós estamos no crepúsculo. Esqueçam que o breu, um filete de luz para guiar a consciência de cada um de vós, a produzir um veredito. Não por choro, não por vindita, mas por justiça. E essa justiça, excelência, vai da seguinte norte: Edivaldo, o que ele fala? Que não presenciou os fatos, que no dia 22/12 estava passando pela praça quando presenciou o Norman Gonçalves Sal sentado numa mesa no restaurante Refúgio, em companhia de Samuel Saraiva Gomes Barroso e Luiz Carlos, cineasta da TV Nova Era, por volta dos 22h30. Eu tenho três pessoas cujos depoimentos não mudam ao sabor do vento, ao sabor dos interesses, que não chamam a promotor para conversinha no início do júri, que hora fala uma coisa, hora quer benefício, hora desmente, agora vem pedir perdão. Eu fui linda, do perdão, estava doido para ela ouvir falar. Eu sabia que era aquilo, tinha certeza que era aquilo. E eu deixei embora. Aí eu perguntei: quando Vossa Excelência foi julgada, a senhora pediu perdão? Não, né? Está aí no ponto? Solta para nós, espera aí. Tira o som, aumenta o som máximo, por favor. O que você está julgando, Elaine? Opa, desculpa.
Antônio, fala aí. Vai. Opa! Fala pra mim, por favor. Não pode pegar na tela. Ah, desculpa, é que eu chamei besta. Solta pra mim de novo, por favor. Vamos ouvir a Elaine? Vamos ouvir a Elaine? Não ouço palestra mais não. Ouve a verdade da Elaine. Achou? A balança. Mas eu volto aí, dá tempo. E aí, excelência, tem mais duas mentirosas aqui. Tem mais dois que deveriam responder por falso testemunho e não responderam. Sabe quem que é? O Luiz Gonzaga Pereira. O que ele fala? Que trabalha como vigia no Hotel São José há quase 2 anos. Que até o mês de dezembro do ano passado, o depoente trabalhava todas as noites no referido hotel como vigia. E mais embaixo, que conheceu o Norman, mas não tinha intimidade, porque ele é ricão. E sempre hospedava no hotel onde é o depoente. E mais embaixo, vigia... Opa! Que na ocasião estava hospedada a filha no mês de dezembro, não se lembra a data, mas lembra que a filha dele chegou sozinha a pé, em torno da meia-noite de madrugada. Acha que estava namorando na varanda de perto. Que perguntou se o pai havia chegado, e o depoente respondeu que ainda não tinha e pediu para abrir o portão. Onde é que ele estava? Em Colinas. Em que horas? Na hora que a filha estava morrendo. E tem mais, excelências. Que na noite de 22 de dezembro, o nome dessa pessoa é Maria Rita Martins da Silva. Que na noite de 22 de dezembro, já na madrugada do dia 23, estava deitada no sofá da recepção, onde ficam sempre, quando vigia cujo nome não se lembra, bateu na porta e o depoente abriu. Que era um hóspede que estava com ele, que a depoente abriu e verificou o número do quarto para pegar a chave dele. Era Norman. Agora, excelência, vamos nos curvar ao choro, vamos nos curvar aos prantos e vamos fechar os olhos para a realidade, vamos fechar os olhos para a verdade. Agora tem mais, excelências. A minha mentira não é só trazida para o testemunha, não. A minha mentira é documental. Sabe o que é isso aqui, excelência? Vamos ver se na réplica eles falam disso. Vamos ver se na réplica eles falam disso aí. Doutor, me faça uma caridade, Vossa Excelência que opera melhor. Ô Elani, me conta aí, por que você não fala a verdade direito? Por favor. Não quero me expor mais ainda. Expor com medo de quem? Falta paz. Eu tenho os meus motivos. Eu não quero me expor mais ainda, eu tenho os meus motivos. E aí, excelência, quais são os motivos dela? Os motivos dela são exatamente aqueles que nós não temos aqui como destruir. Sabe o que é? A mentira dela. Sabe o que nós não temos que destruir? Que aliada à mentira dela veio o pranto. Aliada à mentira dela vieram 3 pessoas queridas, amadas, respeitadas, recepcionadas dessa cidade cordina, da sociedade cordina, respeitada por cada um de vós, que foi uma mulher chorando aqui a perda do filho, que não vai ter o abraço, que não vai ter o sorriso, que ficou abandonada. Eu só rogo a cada um de vós que não se curve ao choro para deixar abandonada a própria consciência, que não façam da função de julgar um espé de carrasco, da verdade em primeiro lugar. Não estou preocupado com a liberdade dele, não. Estou preocupado com a consciência de cada um de nós. Qual o tipo de juiz que eu tenho sentado aqui? Qual o tipo de magistrado eu tenho sentado aqui? Um verdugo ou uma juíza? Uma juíza que julga de acordo com a consciência ou de acordo com o pranto? Agora, excelências, quanto tempo, doutor? 13. Excelência, com os apartes, a excelência vai me dar mais 3 minutos para cada um, só para eu ter. Como é que a banda toca para mim? Mais 3 para cada um, 6 minutos a mais. Excelências, são derradeiros momentos e infelizmente a gralha, a educação não vem. É um negócio complicado o tal de educação neste plenário, infelizmente. Mas, certamente ele defende melhores prerrogativas do que respeita o colega advogado enquanto está falando, enquanto o burro fala, o outro abaixa a orelha. Mas infelizmente aqui isso não vale. Até porque não são burros, são senhores da verdade. Senhores da verdade que usam um pranto para fazer o quê? Para convencer de uma forma abjeta, de uma forma obtusa, de uma forma inconsequente, a levar vossas excelências
a emoção e não a razão a proferir um veredito. O que eu imploro, o que eu suplico a cada um de vós é o seguinte: eu sou um ser abjeto, insuportável, desprezível, ignóbil. Esse cara não é simpático, esse cara não chorou, ele é um porqueiro que tem dinheiro. Vamos limpar esse lixo, vamos mandar esse bosta desse quaresma embora. É assim que a consciência de cada um de vós vai ficar? Que expulsaram daqui o alienígena e botaram na cadeia aquele moço por causa do alienígena mal educado, que fala que encontra quem fala o outro abaixo a orelha? Ou eu vou condenar porque tem prova? Excelências, talvez na réplica a tribuna da acusação venha dizer que tipo de fraude foi insertada por nós, chamada documento. Isso foi produzido pela polícia, não foi pela defesa. Foto da fachada do hotel onde Norman encontrava-se hospedado do dia 19 a 23 de 12 de 2008. Excelência, foto da fachada do hotel onde Norman estava de qual dia? A 23. Isso aqui é uma ficção que vossos belos olhos haverão de fechar e ouvir, ao invés da verdade, o pranto e votar pelo choro. Isso aqui, excelência, Vossa Excelência esquecer que um remédio tal não deve ser ministrado, uma pulsão, uma pressão não deve ser medida, porque é melhor ouvir o choro. Isso aqui, excelência, é fechar os olhos à verdade. Agora eu não vou mostrar só uma foto, não. Eu vou mostrar um outro documento. Isso aqui é uma coisa real que existe lá em Colinas. Desculpa, doutor, desculpa apertar aqui. Excelência, a verdade vista com os olhos, não com o coração, mas a realidade, a dura realidade da verdade, aquela que não vai se curvar ao pranto, o choro. Excelência, a data que está aqui, de 19 a 23. Agora, aproveitando que estou daqui para lá, o que temos aqui, as folhas 509, é uma nota de hospedagem em nome de Norman Gonçalves de Sá. Por acaso é o nome do réu, é, né? Ah, tá, não mudou não, né? Tá bom. Que dias que estão aqui? 20 de 12 de 08, 23 de 12 de 08. Qual que é o valor da nota? R$124. Engraçado, né? Eu consegui montar uma face tão bem feita que eu consegui uma nota do hotel. Aliás, eu fiz com que a polícia carreasse o processo. Aí, excelência, feche os olhos e esqueça a verdade. Julgue pelo choro, julgue pelo pranto, julgue por conta de dar satisfação para quem está lá fora. Mas lembre também que um belo dia, a ordem que está lá fora, aqui nós temos uma sociedade cordada e coordina, mas que está querendo vingança e não justiça, porque não conhece a verdade do processo, porque não contaram para ela aquilo que Vossa Excelência está vendo com esses olhos, porque eles não estão enxergando esse documento. Do dia 20 ao dia 23, eles estavam dentro de um hotel. Eu tenho 5 pessoas que atestam que eles estavam em Colinas, enquanto Almir era em. Excelência, além da foto, eu tenho uma data, 2 aliás, 20 de 12 a 23 de 12. De que ano? 2008. Ubiquidade não é um dom que aquele ser ostenta, mas nós vamos condenar. Posso perturbar só um minutinho, Excelência? Obrigado. Desculpa o incômodo. Pois esse pedaço de papel, que não foi juntado por nós, Excelência, tanto quanto esse, rouba a atenção de vós, só um minutinho. 20 de 12 de 8, 16 horas e 48 minutos. Data de saída. Isso aqui é a palavra data de entrada. Data de saída. 23 de 12 de 08. Excelência, viu a foto, agora viu uma nota. O nome desse caboclo aqui, Norman Gonçalves de Sá. Entrada, 20 de 12 de 08. Saída, 23 de 12 de 13h56. Excelência, meticuloso, tanto quanto eu tenho certeza que cada um de vós dedicou o pavilhão auricular completamente aberto a todo aquele pranto, a toda aquela saudade, que é inerente à perda de um filho. Mas o que não pode guiar é a consciência de vós para produzir justiça, ou para fazer uma injustiça, ou para virar carrasco.
Eu só peço uma coisa: fechem os olhos na hora de julgar e ouçam o branco, ou abram os olhos, busquem uma centelha divina para nortear e errar o mínimo possível. Porque aqui eu tenho um documento que não foi eu que trouxe, não, foi a polícia. Excelências, não sei, não sabemos, esperamos que viemos a ser blindados na época. Não. Sim. Eles não se entendem, né? Mas tudo bem. Excelências, o processo é um copo d'água. O copo d'água é cristalino. O copo d'água é aquilo que nós deveríamos ter para lastrear uma absolução, uma condenação. Mas esse copo d'água sofre influências. Ele sofre influência desses vários cartazes que eu vi espalhados na cidade, dando conta que hoje é o dia da justiça, mas colocado aqui como hoje é o dia da vingança, em que uma professora que faz parte de um grupo com outras professoras, cujo nome dela não vou declinar por questão de educação, colocava nos grupos aqui de Barra do Corda: hoje é o dia do castigo. Pois o que eu gostaria que fosse castigado é a volição desenfreada de condenar um inocente sem provas, de esquecer que a verdade ela tem que emergir e que a consciência de cada um de vós ela se faz muito maior do que a solidariedade com a mãe que perdeu o filho. Porque da próxima vez que alguém colocar, e alguém nesse estado, um ser humano pregado com a bunda ali, que tenha prova e não falasse choro para vir condenar. Que não venha uma senhora, tal qual o caso Wagner, tal qual o menor do caso Wagner, a mentir para delatar, para ter benefício e depois retratar. Pode ser tarde demais. Excelências, o processo, como disse, é um copo d'água. Sob efeito da ótica, e aí efetivamente, excelências, efetivamente, ótica, física, isso faz necessário também para aprender um pouquinho de direito, e é usado também no Tribunal do Júri. Esse é o sangue da vítima. Esse sangue é aquele que foi planteado aqui o tempo todo. É a visão do Ministério Público. É o choro e é o pranto aqui trazido. Essa é a visão da defesa. É negro. Sabe o que é negro? É o escuro, é o engodo. É buscar turbar a consciência de cada um de vós. Mas nesse vermelho, excelência, e Sua Excelência está sendo objeto nessa consideração espúria de me chamar de racista, o que estou falando é que o lado negro da força, o Darth Vader, é efetivamente o lado negro da força. O escuro, Excelência, o crepúsculo, é o do engodo. O preto, ele está confundindo, Deus está falando que alguém é negro, e efetivamente, Excelência, a gralha não vai me interromper e vai ter o mínimo de dignidade de calar a boca enquanto eu falo. Porque se não tiver educação, eu vou acabar ensinando. Esse é o lado que quer se colocar na defesa, inclusive do preconceito. O vermelho hoje, Excelência, não é de sangue, é da vergonha de trabalhar com essa acusação espúria que vem trazer gente para chorar e fazer com que Vossas Excelências carreguem para o resto da vida uma condenação imerecida, esquecendo uma nota fiscal do dia 20 ao dia 23 de dezembro de 2008, e efetivamente 5 pessoas que dizem que o meu cliente não estavam tanto quanto aquela dona que muda o sabor do vento, o seu depoimento que busca qualquer tipo de benefício, e não sei qual é o interesse. Como é que é o negócio que ela falou, doutora? Que ela queria o quê? Ela tinha os motivos dela. Não sei se é dinheiro. Excelência, não passem pela vergonha de condenar um inocente. Não fiquem vermelhos pro resto da vida por conta de uma condenação imerecida. O que eu espero, o que eu vim buscar, o que eu sempre alcanço no Tribunal do Júri é uma coisa só, chama-se justiça. Não julguem com os ouvidos, julguem com os olhos. Abram-nos e vejam a prova do processo. O que se pede é a absolução. Muito obrigado. Encerramos, Excelência. Doutor, Excelência, nós vamos para a réplica, mas antes eu queria pedir a Vossa Excelência que desse um tempinho para os jurados que estão cansados. Vou fazer uma pausazinha para... Nós vamos voltar para a réplica. Vamos voltar com tudo. Fazer uma pausazinha. Para ver se Agora é para começar. para ver se conhece alguma coisa, cada negócio não começar nada, só fazendo o povo chorar.
Agora que vai começar. Eu vou mostrar pra ti que Traga a tem prova. verdade. Traga a verdade. Pelo menos uma vez na mostrar pra vida. ti que tem Pelo menos prova. uma vez na vida. Eu vou mostrar Uma pra vez ti na que vida. tem. Eu vou mostrar Traga pra uma vez na ti vida. que no Maranhão Uma tem vez na prova, vida. rapaz. Traga uma vez na vida, É. prova. Traga uma Tu vez tá na vida, pensando que prova. vem gritar aqui? Traga uma vez na vida, Aqui no prova. Maranhão tem Abaixa prova, o dedo. rapaz. Toca esse dedo Aqui na no sua fuça. Maranhão tem prova. Isso. Só não tem Não no vem processo. gritar aqui. Só não tem no Tu processo. vem de Minas Gerais Só não gritar tem no aqui. processo. Tu Senhores. tem Só que não tem. calar. Você acha que vai Tu gritar e eu tem vou que correr? calar. Tem homem aqui, Marinho. Tu tem que calar. Não vem querer não provar. Agora Se é que o júri provar, vai pular de começar. Traga a prova. Agora que vai começar. Tá comigo aí.